Olha aí, pessoal, parece que o jogo está virando e pesquisas já mostram o Donald Trump com mais assentos, com mais delegados do que a Kamala Harris no colégio eleitoral, meu amigo. Será que vai dar o Homem Laranja mal? Será que aquele frenesi todo da troca do Biden pela Kamala Harris já acabou e o pessoal se tocou da realidade de que ela é uma péssima candidata para a presidência dos Estados Unidos, extremamente despreparada, não sabe nem qual é o programa de governo dela direito, não sabe o que defende, o que critica, tá em cima do muro em um monte de assuntos aí e tem sido enquadrada em debates, em entrevistas, enfim, quase tão fraca quanto o Joe Biden em si, né? Pois é, será que realmente está dando ruim para ela, o jogo está virando para o Trump? Vamos analisar esse cenário, ainda tem muita coisa indefinida, são só pesquisas neste momento, mas já é uma virada do Trump, sem dúvidas. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Faltam só 2 semanas para as eleições dos Estados Unidos, tá? Reta final de fato aí, e as coisas estão completamente indefinidas. E vamos lá, né? Eleições nos Estados Unidos costumam ser assim, é um negócio bastante divertido de acompanhar, né? E tem várias possibilidades interessantes aí a serem avaliadas, né? Qual que é a questão? Qual que é o contexto que nós temos visto nos últimos meses? Já tem um tempo que o Biden saiu da disputa, né? Mas quando estava Trump versus Biden, caramba, o velho Gagá estava arruinado, não tinha a menor chance de se eleger, estava perdendo em tudo quanto é lugar, inclusive em estados que ele havia ganhado, inclusive em parcelas da população que geralmente votam com os democratas, como negros, hispânicos, né? Enfim. Então, ia dar Donald Trump sem dúvidas. Aí tiraram, obviamente, o Joe Biden e colocaram a Kamala Harris no lugar dele. Isso causou todo um frenesi na época, né? Não, agora sim uma candidatura jovem, e ela é muito mais nova que o Trump, muito mais revigorada, tem condições melhores, fala melhor e tudo mais, atinge um outro eleitorado. Só que a gente meio que sabia que a coisa não era exatamente assim, porque a Kamala Harris é muito extremista do ponto de vista de várias ideias dela, inclusive questões mais de moral e costumes, inclusive, questões econômicas também. E é claro que ela carregava o fardo de ser parte do governo Joe Biden, com todos os problemas do governo Joe Biden. Então, a gente sabia que isso era só um frenesi, aquela coisa, né, do pessoal empolgado, a mídia em peso falando da Kamala Harris dia e noite. Ninguém fala mais, agora o negócio está varrido para debaixo do tapete. É impressionante. O fenômeno Kamala Harris desapareceu por completo, né? Por quê? Porque a realidade começou a vir à tona, debates foram realizados, entrevistas foram feitas e ela se enrolou toda em uma série de temas importantes, inclusive com muita gente levantando o ponto que eu falei dela ser a vice do Joe Biden, então ela é parte do governo atual. Ela fala, vamos resolver o problema tal, e a pergunta sempre vem, por que não resolve agora, então, já que você está no governo atualmente? Por que precisa a Kamala ser eleita para a coisa acontecer de fato, né? Então, isso deu uma quebrada boa na expectativa em relação a ela e também nas perspectivas de forma geral para as eleições, né? O que se sabe até o momento aqui, projeções que têm sido feitas, é claro, né? Ou seja, o pessoal faz pesquisa eleitoral no estado, a partir daí determina quem que vai ganhar ali e, portanto, levar os delegados, né, com exceção aqui do Maine, né, e de Nebraska, que distribuem os votos ali dos delegados de forma proporcional, então não é 100% para um, nem 100% para outro, né? E a partir daí, então, faz-se esse cenário dos delegados lá no colégio de eleitores, né? Você tem ali a necessidade de ter 270 delegados, para que um candidato seja eleito, né? E não há, de forma conclusiva neste momento, nenhum candidato com essa quantidade de votos.
o Donald Trump tem, neste momento, 4 delegados a mais do que a Kamala Harris. Então, neste momento, com esse cenário aqui, ele vence as eleições. Só que nós temos 104 delegados em disputa neste momento, né? Aqui você tem uma escala de cores, né? Lembrando que os Estados Unidos é o contrário do que aqui no Brasil, né? A direita é vermelho, a esquerda é azul, né? No caso, republicanos, vermelho, democratas, azul, né? Então, conforme mais escura é a cor, mais sólida é a chance de o candidato levar essa quantidade aqui de delegados, né? Então, você pode ver que o Trump tem menos garantidos, vamos colocar assim, do que a Kamala Harris, né? Obviamente, isso se deve ao fato de como é que é? Carolina? Não, como é que é o nome dessa? Califórnia. Caramba, que cabeça, hein, Gabriel? A Califórnia, que dá 54 delegados para os democratas sempre, né? Então, isso aqui é meio que garantido e é o que dá a grande vantagem aqui nesse cenário mais favorável para Kamala Harris em relação ao Donald Trump. Só que essa margem um pouquinho mais clara, você pode ver que é maior para o Trump do que para Kamala Harris, né? E o Texas está nisso. Não tenho certeza se o Texas votaria Kamala Harris, não, meu amigo. Para mim parece estar mais favorável ao Trump. A Flórida também, né? Então aqui são 70 votos que eu não sei se inclinam-se a votar, né, no candidato republicano. Mas enfim, nesse cenário aqui, se consolidando inclusive essa inclinação, nós temos então o Trump com mais votos, entre aspas, garantidos no colégio de eleitores do que a Kamala Harris. Mas com 104 em disputa ainda, muita coisa pode virar de fato, né? Tem aqui PA é o que? Pensilvânia, né? Tem uma maior quantidade aqui, o maior número de deputados, vai ser uma disputa boa isso aqui, sem dúvidas, né? Tem alguns estados pequenininhos aqui também, né? Havaí, Alasca, né? Enfim. Mas o que nós temos então em matéria de swing states, estados divididos, né? Não temos nada consolidado ainda neles, por isso que eles estão aparecendo dessa forma aqui ainda, né? Realmente está em disputa voto a voto nesses estados. Não necessariamente é assim. O fato de ser um swing state significa apenas que às vezes vota democratas, às vezes vota republicanos. Mas pode ser que numa eleição tenha uma vantagem muito grande para os republicanos ou para os democratas. Isso não tira o status de swing state, né? Isso aqui é mais uma percepção de longo prazo, ao longo de várias eleições, né? Então, você pode ver que nesses estados aqui, né, você tem empate técnico em todos eles, né? Só que, numericamente falando, Donald Trump está à frente de todos também. E aqui é que a coisa começa a virar, sem dúvidas, para o lado dele, né? Você pode ver que o percentual dele está consideravelmente maior do que a Kamala Harris aqui no aspecto numérico, né? Em todos os casos, estamos falando aqui de mais do que 1 ponto percentual de vantagem, né? Só aqui na Pensilvânia que dá um pouquinho menos, né? Carolina do Norte também um pouco menos, mas tem aqui até quase 2% de vantagem, 2 pontos percentuais de vantagem, né? E aí é claro que a gente tem que considerar que alguns estados dão poucos votos, como aqui NV é Nevada, é isso, né? Nevada, isso aí, né? O Trump está liderando ali com alguma vantagem, mas não dá muitos votos, né? Tem os filés mignons dessa história aqui, que são na costa leste dos Estados Unidos, de fato, né? Pensilvânia, Carolina do Norte e GA, que é Geórgia, né? Pois é, e o Trump está numericamente liderando em todos, mas não tem nada definido nisso aqui ainda, né? E como a vantagem dele aqui é de apenas 4 votos, né? Ele não pode se dar o luxo de perder nenhum desses swing states aqui, né? Tem vários cenários em que você pode imaginar que ele possa ganhar com uma quantidade menor, mas nesse momento é realmente brigar por cada um deles aí. E eu suponho que estas 2 semanas finais serão de muitas campanhas nessas áreas decisivas aqui, sem dúvida, né? Agora, é notório que houve uma mudança de cenário desde que a Kamala Harris assumiu essa candidatura
até agora. O enfraquecimento dela é claro e o fortalecimento do Trump é notório. A gente vê até alguns desesperos na mídia, inclusive, por causa disso. É sempre um bom termômetro das chances do Trump, o quanto a mídia está desesperada por causa dele. E a gente já está vendo reflexos no mercado, o mercado já está precificando a vitória do Trump nestas eleições. As casas de apostas estão chovendo apostas no homem laranja mal. O pessoal meio que já está sentenciando que isso aí pode acontecer. De fato, né? Mas saber mesmo, só daqui a 2 semanas. É aquela eleição norte-americana que a gente conhece, com todas aquelas emoções, voto a voto, e apurações em tempos variados, cada estado com suas regras, enfim, né? Aquela montanha-russa de emoções ali que, bem, vai indicar quem vai ocupar o cargo mais importante do ponto de vista político do mundo na atualidade. Mas me diga aí, você está apostando em quem? Donald Trump, homem laranja mal, ou na vice do Joe Biden, Kamala Harris? Quem que você acha que leva a essa? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.